Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, 13 de março e o Ordem do Dia traz em destaque. A população de Mantenópolis pediu mais policiamento para a região em audiência pública da Comissão de Segurança. Sede do Parlamento completa 20 anos e a história é contada em reportagem especial no site da casa. Procon Assembleia explica a diferença entre propaganda enganosa e abusiva. O Ordem do Dia está começando. Agora são 8 horas e 30 minutos desta sexta-feira 13, mas com boas notícias em relação às chuvas aqui no Espírito Santo. Apesar das previsões climáticas serem de chuvas intensas para o mês de março, a Defesa Civil Estadual não recebeu avisos de alerta até o momento. E para explicar melhor essa situação, em que momento isso pode mudar e como o órgão que pertence ao Corpo de Bombeiros Militar atua ao receber os alertas, a repórter Larissa Lacerda conversa ao vivo com o Tenente Coronel Wagner Borges. Bom dia, Larissa. Bom dia, Tenente Coronel. Bom dia, Bernardo. Exatamente. Sexta-feira chuvosa por aqui. O mês de março já é um mês tradicionalmente chuvoso. No início da semana, o INCAPER divulgou a previsão do tempo para o restante do mês. A expectativa é de um volume alto de chuva, mas dentro do esperado. E segundo a Defesa Civil, a situação no Espírito Santo em relação a esse volume de chuvas é realmente de normalidade. Para explicar melhor essa situação, eu converso agora com o Tenente Coronel Wagner Borges. Coronel, muito obrigada pela presença. Bom dia. Já como o senhor nos adiantou, está dentro do esperado, o volume de chuvas, a situação é de normalidade. Qual o foco, então, agora, né, da Defesa Civil, de trabalho, da atuação da Defesa Civil? Bom dia a todos os capixabas que nos assistem nessa manhã. Hoje a Defesa Civil está trabalhando ainda em apoio aos municípios, fortalecendo as defesas civis municipais, para que eles consigam fazer toda a parte burocrática necessária, a obtenção de recursos por parte do governo do estado e por parte do governo federal, para poder recuperar e reconstruir aquilo que foi danificado em virtude das chuvas que fortemente atingiram o estado do Espírito Santo no ano de 2020. E como está a situação dos municípios? Assim, o que o senhor pode falar pra gente? Vários municípios decretaram situação de calamidade pública, outras situações de emergência. Nós tivemos em todos esses municípios afetados, que são mais de 22, mais de 350 pontes destruídas, estradas destruídas, ou seja, muita coisa ficou comprometida. É necessário um aporte forte por parte do governo do estado do Espírito Santo e esse aporte tem sido feito, tem feito com que os munícipes tenham condições de recuperar a qualidade de vida. O governo do estado tem aportado recursos ao município, o governo federal também tem aportado recursos ao município e nós, como Defesa Civil, estamos dando aí toda a assessoria técnica para que o município consiga fazer toda a tratativa para que não falte recursos no sentido de recuperar tudo aquilo que foi perdido. Coronel, e como funciona o sistema de alerta da Defesa Civil? Quando devemos acionar o serviço? Hoje o CEMADEM, que é o Centro de Meteorologia a nível de Brasil, que prevê desastres e fenômenos naturais, ele se une a outros órgãos de meteorologia, como o IMET, como o próprio INCAPER. E aí a gente pega tudo aquilo que chega para nós no estado de alerta e repassa à população capixaba. O alerta pode ser em conjunto, vindo de todos os órgãos de meteorologia, assinando um único documento. Isso aí nos dá mais certeza que aquele fenômeno pode ocorrer, como ele pode ser individual. Por exemplo, em momentos de chuva, nós tivemos mais de 100 alertas individuais para vários municípios do estado do Espírito Santo. Às vezes, um único município tinha alerta de alagamento, alerta de deslizamento de terra em várias partes do município. E a gente faz o quê? A gente utiliza os meios de comunicação que nós temos para informar aos munícipes, de tal forma que eles façam prevenção e o município tenha condição de dar o suporte necessário no primeiro momento do dano. Ok, Coronel, muito obrigada. Eu quero agradecer pela presença, pelos esclarecimentos. Obrigada, bom dia. E para quem precisar, quando for necessário acionar o serviço de emergência, de urgência e emergência do Corpo de Bombeiros, basta ligar para o número 193 em qualquer parte do estado. Bernardo, volto com você. Daqui a pouquinho a gente conversa mais. Muito obrigado, Larissa, pelos seus esclarecimentos. Ainda nessa edição do Ordem do Dia, a gente volta a falar desse tema, mas com o coordenador da bancada capixaba no Congresso Nacional, o deputado federal da Vitória. O parlamentar vai trazer as últimas informações sobre a liberação de recursos da União para os municípios mais impactados pelas chuvas no início deste ano.
Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado foi a Mantenópolis ouvir as demandas da população na área da segurança pública. E a repórter Silvia Magna acompanhou a audiência pública que aconteceu ontem à noite na Câmara de Vereadores e antecipou para o Ordem do Dia os principais pontos deste debate. Confira. Autoridades e moradores lotaram a Câmara de Vereadores de Mantenópolis e as reivindicações são basicamente as mesmas dos outros municípios, que é o aumento do efetivo policial, o aumento do número de viaturas para atender o local, o sucateamento das delegacias e o sistema de monitoramento. A cobertura completa da audiência pública que recebeu as demandas da população de Mantenópolis sobre a segurança pública, você confere à noite no jornal Panorama. Os 20 anos do Palácio Domingos Martins, sede da Assembleia Legislativa, serão lembrados na reportagem especial do site da casa. E o Ordem do Dia mostra um pouquinho do que você vai ver na matéria. Acompanhe. O atual prédio da Assembleia Legislativa completa 20 anos de funcionamento na segunda-feira, 16 de março. Para marcar a data, a equipe do portal Web Alice preparou uma matéria especial, contando como foi a mudança do centro de Vitória para a Enseada do Suá. Ouvimos os deputados Enivaldo dos Anjos e José Esmeraldo, que fazem parte dessa legislatura e também estavam no Parlamento Capixaba naquela época. Era muito difícil a participação da população, não é? Eu até posso dizer que a antiga Assembleia era um labirinto. A Assembleia não poderia mais hoje ter condições de funcionar num local improvisado e sem a mínima condição de atendimento da população. Hoje o prédio não só dá conforto à população, como também aumenta a possibilidade de você ter aqui exposições de artistas capixaba, de você ter aqui serviços, né, diferenciados. E, na verdade, a Assembleia é uma caixa de ressonância. Todo mundo, quando quer reivindicar alguma coisa, quando faz qualquer movimento, acaba rodando a cidade e parando na Assembleia, que é onde a Assembleia está permanentemente aberta e franqueia a palavra para aqueles que querem aqui fazer as suas reivindicações. A reportagem ainda ressalta os atos de cada presidente do ano 2000 para cá, aborda os temas mais relevantes debatidos na casa, traz histórias curiosas contadas pelos servidores e fala um pouco do acervo artístico do Legislativo Estadual. Outro assunto que merece destaque é o Assembleia Cidadã. A ideia de serviços voltados para o público já existia desde a inauguração, mas acabou se concretizando apenas a partir de 2017. Confira tudo isso nesta sexta-feira no site da Assembleia Legislativa. A reportagem sobre os 20 anos da sede da Assembleia vai ao ar hoje, às 6 da tarde, no site da casa. Projeto que trata da inclusão social de pessoas surdas e dicas de prevenção ao coronavírus são destaques no giro pelas mídias digitais da Assembleia. Confira agora com a Stephanie Dus. Bom dia! As empresas que operam centrais de atendimento telefônico poderão ser obrigadas a adotar as chamadas de vídeo. É o que propõe o deputado Capitão Assunção no projeto de lei 93 de 2020. A proposta obriga ainda atendentes destes serviços tenham conhecimento na língua brasileira de sinais para atender pessoas surdas. Caso o projeto seja aprovado, as empresas prestadoras de serviços estarão sujeitas a penalidades em caso de descumprimento. E você confere mais detalhes do projeto no nosso site al.es.gov.br. Já nas redes sociais, a jornalista Luciana Venesbar preparou um material especial sobre a prevenção ao coronavírus e você acha fácil em nossos destaques. São vídeos curtos com dicas importantes de higiene, principais sintomas e orientações médicas de como agir no caso de suspeita de coronavírus. O nosso Instagram você já conhece, @AssembleiaS. E por hoje é isso. Tchau, pessoal! Agora são 8 horas e 39 minutos e o Ordem do Dia dá uma paradinha para o intervalo. No próximo bloco, o Procon Assembleia explica a diferença entre propaganda enganosa e abusiva.
O Ordem do Dia está de volta e neste mês da mulher nós fomos às ruas ouvir o que o capixaba pensa sobre a proposta em tramitação no Congresso Nacional que beneficia a mulher vítima da violência doméstica. A matéria garante prioridade às vítimas nos programas de habitação popular do governo federal. O objetivo é facilitar a compra da casa própria para a mulher que tem renda reduzida e é obrigada a abandonar o lar por estar sob ameaça. Confira as opiniões. Esse projeto tem que ser aprovado o mais rápido possível para que ela possa encontrar amparo legal, projetos de vida com segurança, com credibilidade e o governo consiga abraçar essa ideia e fazer isso funcionar. Eu acredito que a importância desse projeto se dá pela violência própria, começar pela própria casa delas, né? E é uma independência que dá, né? Elas têm essa garantia de poder começar de novo, ter uma segurança de que elas vão poder recomeçar a vida e dar um novo passo, né? Eu acho que é muito favorável. Vai ser muito importante para as mulheres, né? Porque vai dar uma liberdade a mais a elas e para poder se livrar também dos abusadores e começar uma vida nova, né? Que nós mulheres merecemos, né? Uma situação dessa ajuda muita vítima que está sofrendo essa situação. Eu acho muito bacana, acho viável isso aí. Violência contra a mulher, tanto doméstica, que é a pior, ela está muito grande e a gente precisa realmente tomar decisões, não só esse problema da residência, como também amparar as mulheres desse país. Se as mulheres tiverem essa prioridade, né, de ter essa condição de poder estar saindo, né, desses lares que tanto, né, maltratam, né, delas, eu acho muito prudente e meu voto é a favor. Eu acho que não é muito positivo, porque se a violência acontece dentro das casas, o fato delas terem uma casa por si só não resolve o problema. Tem que dar garantia para elas, no sentido de se manterem afastadas dos agressores. Eu acho a ideia válida. É igual a gente sabe, uma vez que a mulher que sofre de abuso sexual ou sofre violência, né, a maioria das vezes é dentro de casa. Então eu acho válido que seja feito projetos de lei que tragam mais seguranças para a mulher e para a família. Esta semana, o Procon da Casa participou do nosso espaço Assembleia Cidadã, tirando dúvidas sobre direitos do consumidor. E a última pergunta da semana é sobre a diferença entre propaganda enganosa e abusiva. E quem explica é a supervisora do órgão, Giovana Chiabai. A propaganda enganosa, ela induz o consumidor ao erro. Ela interfere negativamente no direito de escolha do consumidor. Ela pode ser enganosa por uma falsa informação ou por uma omissão de informação. Um exemplo da falsa informação é você comprar um medicamento que promete que você emagreça muitos quilos e você não emagrece. Então ela é uma propaganda enganosa. Por falsidade de informação. E uma propaganda enganosa por omissão seria uma propaganda que omite um dado importante sobre um produto ou um serviço. No caso, um parcelamento de um celular em 12 vezes sem juros, mas que depois que você compra, você vai ver que só os primeiros 6 meses não tinha juros, os outros 6 meses têm juros. Isso seria uma omissão. A propaganda abusiva, ela mexe com um outro aspecto. Ela é abusiva no sentido da abusividade do exercício do direito. Então, ela é abusiva quando ela é discriminatória, quando ela incita a violência ou medo, quando ela abusa da falta de discernimento de uma pessoa. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, a Mattel, ela foi processada porque a boneca Barbie, ela incitava nas crianças a necessidade de um corpo perfeito, uma preocupação muito excessiva com a beleza. Então, esse é um tipo de propaganda abusiva, que é diferente da enganosa. A gente aproveita para lembrar que no próximo domingo, dia 15 de março, é comemorado o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. E o Procon Assembleia funciona de segunda a sexta-feira, de meio-dia às 6 da tarde, no térreo do Parlamento.
Agora são 8 horas e 46 minutos e a gente volta a falar das chuvas com a repórter Larissa Lacerda. Ela conversa ao vivo com o coordenador da bancada capixaba no Congresso Nacional, o deputado federal da Vitória, sobre o processo de liberação de recursos federais para os municípios capixabas atingidos pelas chuvas desse ano. Bom dia, deputado. Seja muito bem-vindo ao Ordem do Dia. Larissa, é com você. É isso, Bernardo, ainda sobre a questão das chuvas, né? O deputado federal da Vitória veio explicar para a gente como andam os trabalhos em Brasília para a recuperação dos municípios atingidos aqui no Espírito Santo. Deputado, o Ministério do Desenvolvimento Regional liberou recursos para algumas cidades atingidas, mas, assim, alguns gestores das regiões afirmam que a verba não foi suficiente, não contemplou todos os municípios que ainda precisam, né? Eu queria pedir para o senhor explicar essa situação mesmo, como que está a situação? É verdade. No serviço público precisa se cumprir alguns requisitos e critérios para que os recursos sejam liberados. Até diferente de outros tempos, nós tivemos uma celeridade nessa liberação. A bancada, que é uma bancada muito unida, a bancada do Espírito Santo, esteve com o governador Renato Casagrande e também com as defesas civis do Estado e também da União, junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional, na época era o ministro Gustavo Canuto, que recebeu todas as demandas dos 22 municípios atingidos e também as orientações para que os processos fossem encaminhados e também submetidos à análise, né, do Ministério. O ministro que já assumiu agora, Rogério Marinho, esteve no Estado já fazendo a liberação para 4 municípios e os demais eu acredito que estão prestes a estarem liberados, porque a análise desses documentos, desses processos, ela é criteriosa, é emergencial, mas precisa se cumprir as regras que norteia o serviço público. A bancada está atenta, está acompanhando, em vista que foi uma calamidade que o Estado há muito tempo não via, né? Foram 22 municípios atingidos, 10 mortes, né? 2.300 desabrigados, mais de 14 mil desalojados. Então isso sim nos chama a atenção e coloca como prioridade o tema junto à bancada. Nós estamos numa certeza que o Espírito Santo saiu na frente. Até os estados atingidos, Rio de Janeiro, Minas Gerais, o Espírito Santo foi um dos primeiros a protocolizar. O apoio do governo do estado foi fundamental. O apoio da Defesa Civil Nacional também, junto com o Ministério do Desenvolvimento Regional, foi fundamental para que acertasse os processos. Eu acredito que no decorrer dessa semana, da próxima semana, nós teremos a liberação de mais recursos. O importante nisso é que a bancada viabilizou 2 agendas, né, no Ministério do Desenvolvimento Regional e também com o ministro Paulo Guedes, da Economia, que se comprometeu na ordem de R$1 bilhão a atender esses 3 estados. Eu tenho certeza que, assim, dentro da necessidade que o Espírito Santo precisa, nós seremos alcançados com o apoio do governo federal, porque nesse momento as representatividades do nosso estado, os nossos senadores e deputados federais estão alinhados como prioridade do governo federal para ajudar essas pessoas, essas famílias. Tivemos já desde o início que nós comunicamos, né, oficialmente pela bancada, a liberação do BPC, do benefício da prestação continuada, e também do Bolsa Família antecipado. E outras ações também estarão sendo, né, designadas pelo governo em atendimento à bancada e ao governo do estado. Ok, deputado, perfeito. Muito obrigada pelos esclarecimentos, pelas informações. Agradeço o senhor ter vindo até aqui participar do programa com a gente. Bom trabalho lá em Brasília. Bernardo, volto com você. Muito obrigado, Larissa, pelas suas informações. Agradecemos também ao deputado federal da Vitória, coordenador da bancada federal, da bancada capixaba no Congresso Nacional. E assim a gente encerra então o Ordem do Dia desta sexta-feira, 13 de março. Um excelente final de semana e eu espero você na próxima segunda-feira aqui na TV Assembleia, mais perto de você. Até lá, tchau, tchau.